Olá! Uma língua indígena ainda falada em uma aldeia em Águas Belas, Pernambuco, vem sendo estudada por uma pesquisadora da Universidade Federal de Alagoas. É o Iatê, a última língua nativa do Nordeste, excluindo o Maranhão. E é sobre este interessante assunto que vamos conversar com a professora Januacely da Costa, doutora em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco e coordenadora desta documentação linguística. Professora, tudo bem? Tudo bem. Professora, obrigado por estar aqui no Conhecer Hoje. Professora, que língua é essa, o Iatê? O Iatê é a língua falada pelos índios Funiô, que vivem no município de Águas Belas, Pernambuco. São cerca de 4.000 índios, são bilíngues, a maior parte deles são falantes bilíngues. É uma língua que tem uma particularidade de ser a única língua que sobreviveu à destruição em massa das populações e das línguas indígenas nessa parte do país, principalmente. E é uma língua viva, funcional, e da qual eu me orgulho muito de ter efetuado um trabalho de vários tipos de trabalho, incluindo minha dissertação de mestrado e minha tese de doutorado, e orientado alguns trabalhos de estudantes de iniciação científica e de mestrado sobre essa língua e que continuo estudando. Nesse momento, nós estamos desenvolvendo um projeto de documentação da língua, que é um projeto financiado pelo CNPq, que está em fase de implantação. Não estamos ainda, na verdade, realizando o projeto, porque falta o equipamento ser comprado, a gente vai gravar em alta... Mas quer dizer que no Nordeste todo não existe uma outra língua indígena viva ainda hoje? Nenhuma língua indígena existe. Todas foram dizimadas pelo colonizador? As populações foram dizimadas e junto com elas foram dizimadas as línguas. As populações que sobreviveram acabaram adotando o português como língua e as gerações sucessivas não puderam aprender a língua dos seus ancestrais, as línguas nativas que existiam nessa região toda. Mas existe um mito, então, essa visão de que só se fala o português em todo o território é um mito nacional? Esse é o maior mito que já existiu no Brasil. Quantas línguas nós temos no Brasil, professora? Nós temos, calcula-se, entre 180 e 220. É um número grandioso. Um número bem grande. Na costa mesmo, no litoral, nós só temos basicamente 3, né? Porque é o Iatê, em Pernambuco, o Machacali, em Minas Gerais, e o Xokeleng, lá para o sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E essa língua existe somente nessa aldeia em Pernambuco, onde moram 4.000 pessoas? Sim, ela é falada por esses índios. Eles moram nessa aldeia, na aldeia Funiô, que fica bem ao lado da cidade. A cidade cresceu, a aldeia cresceu. Nesse momento, as duas estão separadas só imaginariamente. Na verdade, elas estão ligadas, a cidade e a aldeia, mas os índios vivem na aldeia, o povo branco vive na cidade. E tem uma outra aldeiazinha chamada Xixiaclá, que fica um pouco mais distante, acho que uns 10 quilômetros, perto do rio Ipanema, mas é um grupo Funiô que foi morar lá e também fala Iatê. Como é que funciona a questão da educação indígena? As crianças estudam Iatê nas escolas dessa aldeia? As crianças estudam porque a educação brasileira, as leis educacionais brasileiras permitem que as comunidades indígenas tenham educação específica e diferenciada. E o resultado disso é que as suas línguas maternas são consideradas línguas que devem ser aprendidas na escola. No caso do Funiô, o Iatê atualmente é matéria da matriz curricular da Escola Regular da Aldeia, que é uma escola do âmbito estadual de educação de Pernambuco, mas a todas as crianças, desde o maternal até o ensino médio, têm aulas de Iatê. Existe algum conflito nessa aldeia entre a população local e os indígenas com relação à língua? Com relação à língua não existe muito conflito, porque a língua basicamente tacitamente ignorada pela população não índia, né? A população não toma conhecimento do que se fala Iatê, ignora o Iatê. Ignora, sabe que eles falam uma outra língua, agora eles sabem que eles falam uma outra língua. Eu me lembro que
30 anos atrás, 40 anos atrás, talvez, eles nem consideravam que isso era uma língua. A população não índia falava que os índios cortam língua. É uma visão preconceituosa, acima de tudo. É uma visão preconceituosa e ignorante, né? Porque, na verdade, eu me incluo nisso. Eu me criei nessa cidade e, por muitos anos, eu não sabia que isso era uma língua, porque nós não tínhamos o conhecimento, né? E o conhecimento é que gera toda essa ignorância. E agora, bem recentemente mesmo, nós tivemos um trabalho que eu considero muito bom, que foi um trabalho de esclarecimento, tanto nas escolas da área não índia, nas escolas de Águas Belas, em algumas, como na própria aldeia, para dizer isso que eles falam é uma língua, não é um dialeto, e é uma língua como qualquer outra. Esqueçam que você tem que pensar em português quando você fala em AT. Você fala em AT, é sua língua materna. E você que não é índio, saiba que isso é uma língua, igual ao português, com a mesma estrutura, como eu já falei antes. Todas as línguas têm basicamente a mesma estrutura. Mas é um processo de afirmação histórica que começou há pouco tempo lá ainda, não é? É, porque o Grupo Funiô, ele foi expoliado, né, de terras e de tudo durante todo o século XIX. E só no começo do século XX é que a terra foi reconhecida, foi demarcada. Esse processo terminou em 1928, quer dizer, foi ontem, né? Historicamente, ontem, um período muito curto. E né? Eles ficaram segregados lá na aldeia, que o SPI construiu uma parte para eles, sem nenhum apoio, sem nenhum reconhecimento, com os donos da terra, os brancos, perseguindo, discriminando. Você vê relatos assim, impressionantes sobre o que aconteceu. A aldeia foi queimada várias vezes, os índios foram expulsos de lá, voltaram e continuam até hoje. E agora, da década de 70 para cá, há um ressurgimento. Essa é a opinião minha. Eu acredito que da década de 70 para cá, há um orgulho muito grande de ser funiô, de falar a língua. Então, há um ressurgimento, há todo processo de reafirmação. Reafirmação, né? E de afirmação. As leis brasileiras melhoraram muito também, né, nesse sentido. E aí as pessoas estão felizes falando a língua. Falando IAT. IAT. Professora, vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais um pouquinho da professora Januarcely Costa falando sobre as línguas indígenas. O Conhecer volta já, não saia daí.